Unidade 3, Ser Humano e Saúde. Aula 17.2, conteúdo: Degradação Ambiental 2. Habilidade: conhecer os problemas ambientais, como as queimadas e sua relação com a extinção de animais. Vamos dar continuidade à nossa aula, né, onde a gente nesse dia está falando aí sobre degradação ambiental, né, diversos prejuízos aí que o homem pode causar ali para o ambiente, né. Muitas das atividades realizadas pelo homem com uma certa finalidade, ela pode trazer ali os prejuízos ambientais, como nós vimos. E isso é prejuízo para todo o ambiente, né, o ambiente como um todo, tanto para os vegetais, quanto para os animais e para o próprio homem. E a gente vai continuar falando, né, dessas atividades aí que podem prejudicar o ambiente. Agora a gente vai conhecer um pouco mais ali sobre as queimadas, né? A gente vai ver as imagens, né, que são imagens até um pouco pesadas, né? Você observar às vezes um incêndio desse tipo na natureza, você observa esse tipo de imagem, né? Uma grande área verde onde você está vendo ali o fogo, né, que está tomando conta daquela região. E aí a queimada ela pode acontecer de diversos tipos, né? Tem um tipo criminoso, tem os tipos ali que são para retirar uma grande área vegetal, por exemplo. Mas a gente vai dar uma lida, né, nesse conceito aí de queimada. Vamos ver o que é queimada, então. Então a gente observa aí, ó, que as queimadas, né, ou a queimada em si, é uma técnica que utiliza o fogo para retirar a vegetação de uma área, né? Então você está utilizando aí o fogo, né? Essa é a técnica onde se utiliza o fogo para você retirar uma cobertura vegetal, você retirar as árvores daquela determinada área. Então a gente está vendo que é uma técnica agrícola bem primitiva, né? Já é utilizada há muitos anos e ela pode acontecer de uma forma controlada, né? As pessoas ali que fazem essa queimada, às vezes, elas têm um determinado controle daquela área. Só que é o fogo, né? O fogo ele pode se alastrar naquela região ali e avançar, né, para uma outra área mais próxima. Então essa queimada ela pode se tornar descontrolada, como a gente está observando, certo? E olha só como fica o ambiente onde todas as árvores foram queimadas, né? Você imagina aqui tudo verde, todas aquelas árvores de médio porte, de um porte mais alto, por exemplo. Agora o que você tem são apenas cinzas, né? E nessa área aqui que foi queimada, o que vai acontecer? Vão fazer toda essa limpeza e isso vai virar um campo ali para a produção agrícola ou pastos, né, para a criação de gado, por exemplo. Então essa técnica da queimada ela é utilizada pelos agricultores com esse objetivo ali de retirar uma grande área vegetal para essa finalidade. Então, como a gente pôde observar, né? Mas a queimada ela pode acontecer de forma criminosa, né? Como, por exemplo, quando se joga uma pontinha de cigarro, aquela famosa bituca de cigarro acesa. Se você está indo na estrada de carro e você joga aquela ponteira de cigarro na mata, né? Se aquela ponteira de cigarro ali ela cai, né, numa folha seca, rapidamente ela vai causar um pequeno incêndio e aquilo pode tomar uma grande proporção. Esse é um tipo de queimada criminosa, né? E também por causa de brigas de terras, né? Por exemplo, pode acontecer essas queimadas criminosas. Então, como a gente pode observar, é uma técnica que vai utilizar o fogo para retirar uma cobertura vegetal. E como nós estamos observando, você imagina aqui, ó, não são só as árvores que são prejudicadas, né? Não foram apenas as árvores que foram queimadas. Só de observar essa imagem, a gente já tem uma noção, né, de que a gente já tem um prejuízo muito grande assim para o ambiente, né, para os seres vivos. Imagina os animais que vivem nessa área, né, para onde que eles vão? Os que conseguirem fugir, né, que os que não conseguirem fugir vão morrer queimados aqui nessa área. Né, você tem um prejuízo para esses animais, eles tentam fugir para se encontrar em outro lugar e acabam morrendo atropelados também nas estradas, porque eles podem passar correndo ali. E o ar, né? O ar ele se torna, olha só, o ar vai ficando mais poluído, por exemplo, como a gente pode observar, e temos também o prejuízo para a nossa saúde. Vamos ver na nossa próxima imagem um pouco mais das consequências aí das queimadas. Então, como nós falamos, nós temos a morte dos seres vivos, né? Daqueles animais que podem estar presentes nessa área, né? Como nós falamos, tem macacos, tem araras que vivem nessas árvores.
e eles podem não conseguir fugir, né, ir em busca de um outro local ali para tentar sobreviver, para fugir desse fogo, né, e eles podem acabar morrendo. As árvores também que morreram, né, a gente deve lembrar também das árvores como um ser vivo, né, as árvores que morreram aí nessas queimadas. E além disso, as queimadas elas liberam gases tóxicos na atmosfera, né, isso torna o ar mais poluído, traz prejuízos aí para a nossa saúde, para a nossa respiração, por exemplo. Provoca acidentes e incêndios. Então, como nós falamos, essa queimada ela pode acontecer de uma forma controlada, mas pode ocorrer de que ela perca esse controle, né, e ela venha a invadir ali outras áreas. Ela pode invadir um terreno onde vivam algumas pessoas, por exemplo. Esse fogo ele pode chegar nas casas das pessoas que moram ali próximo. Então a gente pode observar, né, que ela pode trazer um prejuízo ali dos incêndios, né, e acidentes para aquelas pessoas que podem viver ali perto. E, além disso, uma última consequência aí das queimadas é que ela altera as consequências na verdade, altera as características do solo. No momento que você causa ali, que acontece essa queimada, por exemplo, você vai mudando as características do solo. O solo vai perdendo um pouco dos seus nutrientes e também a sua umidade, né? Perde aquela quantidade de água presente no solo por causa desse calor. Tá? Então, como nós observamos, libera esses gases tóxicos no ar atmosférico e nos traz problemas respiratórios, né, problemas ali de saúde, como você fica constantemente com dores de cabeça, né, dores na garganta, dificuldades para respirar, e também pode trazer um probleminha ali no caso do aquecimento global, né, pode mudar a temperatura aí do nosso planeta, né. Então a queimada é importante ficar atento aí com essa técnica, né, que acontece bastante em algumas regiões. Na nossa região ela acontece muito também. Em alguns anos a gente teve um alto índice de queimadas. A gente vai ver agora uma notícia, né, recente, de 2017, né, de que foi do final de 2017. O Brasil termina 2017 com um número recorde de queimadas desde 1999. Então, desde esse ano aí de 99, não se tinha queimadas tão intensas, né, um número tão grande de queimadas como foi visto em 2017. Parou em 2017? Não. Em 2018 a gente também teve muitos casos de queimadas, né, e continua, certo? Então, como a gente pode observar aí nessa imagem, uma grande área que foi queimada, onde essa parte mais cinza, mais escura, né, e ali o fogo já passando para outra parte mais verde. Então, foram registrados cerca de 272 mil focos de fogo, 46% a mais do que no ano passado, né, do que 2016. E aí a gente está observando um pouco mais dessa degradação ambiental, né? Estamos falando na nossa aula de hoje sobre degradação ambiental, falamos lá sobre o desmatamento, vimos aí sobre as queimadas, e a gente vai falar sobre um assunto que ele está relacionado tanto com o desmatamento quanto com as queimadas, que é a extinção, né? A extinção dos seres vivos. Vamos dar uma olhada aí na nossa imagem. A extinção refere-se ao desaparecimento total ou à morte de uma espécie, subespécie ou grupos de espécies, seja de animais, seja de plantas. A gente trouxe aí nessa imagem esses dinossauros, né? Porque os dinossauros, como nós sabemos, eles viveram ali há muitos anos, né, no início ali da formação do planeta, onde não existia ainda o homem, mas a gente tinha os dinossauros. E aí lembra que nós falamos daqueles meteoros, né, que poderiam invadir a superfície da Terra? Né? A gente teve ali um evento há muitos anos, onde um meteoro passou pela atmosfera, a atmosfera não foi capaz de desintegrar esse meteoro. E aí ele atingiu a superfície da Terra e causou ali uma grande devastação. Alterou completamente o ambiente naquela época, e isso culminou, né, isso levou à morte dos dinossauros que viviam nessa época. Então, esses animais que a gente pôde observar naquela imagem, eles foram extintos, né? Eles deixaram de existir, toda aquela espécie ali foi extinta. Hoje em dia a gente não encontra mais esses animais, né, justamente por causa desse evento que foi a queda do meteoro que causou ali a extinção dos dinossauros. Né? Vamos ver um pouco mais ali das causas da extinção. Elas podem ter duas causas, né? Podem ser os eventos naturais, como o vulcanismo que a gente está observando,
no caso das atividades dos vulcões. Lembra que nós falamos em aulas anteriores, aquele magma que sai de dentro a lava, né, que sai de dentro do vulcão, ela pode causar a extinção de espécies de vegetais, por exemplo, que vivem ali próximo ao vulcão. A queda de meteoros, como a gente acabou de comentar, que extinguiu aí os dinossauros da face da Terra, e também a seleção natural, né, que é um evento que acontece com o passar dos anos, onde apenas aquele ser vivo mais adaptado é o que consegue sobreviver, né? Então é uma causa natural. Só que a extinção ela pode ter também uma causa artificial, né? Os eventos artificiais são, por exemplo, a caça predatória, né? Quando o homem caça ali determinado animal para utilizar o seu couro, por exemplo, né? Para utilizar ali a sua carne e também comercializá-lo. Destruição de ambientes, como a gente viu ali, os ambientes que são destruídos pelo desmatamento, pelas queimadas, e o comércio de animais. Como a gente está vendo nessa imagem, as araras todas aí numa grade, né, para serem comercializadas. Então são animais que estão sendo retirados do seu habitat, né, retirados ali do seu ambiente natural para que eles sejam comercializados. Aí o que vai acontecer? As pessoas vão vender essa arara para outros países. Lembrando que em outros países, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um clima diferente, né? Pode ser muito frio ou um clima que não seja muito favorável para essa arara. O que vai acontecer? Ela pode não resistir. Ela pode não resistir ao percurso, né? E também não resistir naquele determinado local para onde ela foi comercializada. E aí você está retirando esse animal da natureza, pode acontecer que essa espécie seja extinta, certo? Então essa comercialização ali de espécies, tanto de vegetais quanto de animais, ela pode sim levar à extinção também, como a gente está observando, certo? E aí a gente vai ver, será que existem plantas ameaçadas de extinção? Lembra na nossa aula anterior, a professora Manuela falou do pau-brasil, né? Desde 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, a gente tem o início da exploração, né? Então eles encontraram aqui muitas riquezas e aí eles queriam explorar. Mandavam lá para Portugal, né? Para a Europa, por exemplo, encontravam aqui animais, retiravam as suas penas para fazer adereços e mandavam também para lá. As madeiras, né, eram muito utilizadas na construção, mandava também tudo lá para a Europa. Como, por exemplo, a gente tem aí na nossa imagem alguns exemplos de plantas, né, que podem entrar em extinção, como o mogno, né, que o mogno tem ali uma madeira muito utilizada para a fabricação de móveis, entre outros artefatos, por ser uma madeira muito resistente, muito boa. O pau-brasil, né, que também foi, na verdade, foi um dos primeiros aí explorados na chegada dos portugueses, né, porque o pau-brasil, você consegue retirar dele uma tinta, né, avermelhada, que é muito utilizada em diversas atividades. E é daí que vem, né, o nome do nosso país, é Brasil, por causa do nome dessa árvore aí, o pau-brasil, certo? E também a andiroba, onde você retira, né, a casca, retira aquele óleo da andiroba para fazer ali diversos itens, né? E hoje em dia já está sendo muito utilizado no ramo dos cosméticos aí para fazer diversos produtos à base de andiroba. Vamos continuar a falar um pouco mais ali sobre o meio ambiente, essa relação aí do homem e meio ambiente, né? O que pode ser prejudicial para o meio ambiente e de retorno aí para o homem também, né? Como nós sabemos, muitas dessas atitudes ali que o homem tem para com o ambiente, elas são prejudiciais não só para o ambiente. A gente precisa entender que o meio ambiente não é só a natureza, né? Nós também fazemos parte disso, né? É um todo, um conjunto ali de fatores, né? E nós estamos ligados a isso. E as nossas ações, se elas forem negativas ali para o meio ambiente, isso pode retornar para a gente como algo negativo também. Lembra quando a gente falou ainda agora sobre as queimadas? O que acontece? Se a gente taca fogo, né? Essa expressão bem popular. Se você coloca fogo em uma área verde, por exemplo, o que você vai ter? Vai ter lá a perda da biodiversidade, queima ali as árvores, e você torna o ar mais poluído. E aí, o ar poluído, você tem o quê? Doenças respiratórias. Então, olha só como volta, né? É um ciclo ali. Então, se a gente tiver essas práticas para um ambiente, se elas forem boas, a gente vai ter um retorno positivo. Se a gente planta uma árvore, por exemplo, a gente vai ter um retorno legal, porque a árvore, como a gente sabe, ela nos oferece o oxigênio, como a gente viu. Além disso, nós vamos ter as frutas, né, se for uma árvore frutífera,
Sombra também, olha só. Então são muitas coisas, né, que o ambiente pode nos trazer de bom se a gente tiver boas atitudes, claro. E aí a gente traz alguns conceitos que sempre quando a gente fala sobre meio ambiente, a gente fala ali sobre conservação ambiental, preservação ambiental, mas qual a diferença entre conservação e preservação? Qual que é o mais aceitável? Né? Qual que é o mais utilizado? Né? Ultimamente, quando se tem falado muito de meio ambiente, aí você fala, preserva a Amazônia, preservem os cursos d'água, preserve o meio ambiente. Só que essa palavra preserve, né, ela é um pouquinho pesada, a gente usa ali, a gente vai observar a diferença entre preservação e conservação. Qual seria o mais usual ali, o mais certo para a gente utilizar em se tratando ali do meio ambiente? Vamos observar aí na nossa imagem, olha só aí na imagem ao nosso lado, essa diferença entre conservação e preservação ambiental. Então nós temos aí uma imagem falando aí qual a diferença entre preservar e conservar. Então aqui, nessa primeira parte da imagem, aliás, desse lado aqui, ó, nesse lado nós estamos vendo aqui preservação, né? E aí está escrito assim, entrada proibida, certo? Então você observa que preservação, ela é a proteção sem a interferência humana. A natureza ela vai ficar intocável. Então como você está vendo ali, ó, tem umas grades aqui, ó. Tem uma grade que impede a entrada do homem. Então, quando você fala em preservar, você deixa a natureza intocável, né? Tudo ali dentro não pode ser tocado pelo homem, certo? Então, falou em preservação, você tem essa proteção sem a interferência humana. Dá essa ideia de que a natureza é intocável, certo? Agora, conservação, né? Aqui na outra parte da nossa imagem, o que seria, então, conservar o meio ambiente? Conservação, então, é a proteção com o uso racional da natureza, né? Tendo ali um manejo sustentável. Então, como a gente pode observar aqui na imagem, nós temos as árvores em pé, né? As pessoas podem manter ali as árvores em pé, sem fazer derrubada de árvore, cultivar, como a gente observa aqui, ó, essa mulher que a gente está vendo na imagem, ela mora nessa área, olha a casa dela bem aqui, ó. Só que o que ela faz? Ela planta árvores, ela cultiva, olha aqui, ela tem uma horta orgânica. Então ela está interagindo com o meio ambiente, né? É uma interação aí positiva, porque ela está protegendo a natureza, ela está trazendo também um retorno, né? Ela está trazendo um manejo sustentável, como a gente pode observar. Vamos ver ainda em mais imagens, um pouco mais desse nosso conceito de conservação e preservação ambiental. Então olha lá, conservação ambiental. Né? Então, aqui a gente tem aqui o nosso conceito de conservação. Uso racional de um recurso qualquer, ou seja, em adotar um manejo de forma a obter rendimentos, garantindo a autossustentação do meio ambiente explorado. Então, como assim? Né? Vamos traduzir aí o nosso texto nessa imagem. O que nós estamos vendo aqui? Nós temos nessa imagem uma árvore, né, que fornece ali alguns frutos, né? Vamos imaginar que seja um jambeiro, né? As pessoas adoram jambo, né? Então, tá vendo aí muitas crianças tirando ali esse jambo para usar como alimentação. Tem pessoas fazendo a sua leitura aqui, ó, debaixo da árvore, porque a árvore ela fornece a sombra, né? Então, você pode utilizar esses recursos que a natureza oferece de forma racional. Então, olha aí, o uso racional desse recurso, né, sem você trazer um prejuízo, sem derrubar essa árvore, sem cortar seus galhos, por exemplo, é um uso racional. Né? Você está utilizando essa árvore, mas você está permitindo com que as outras pessoas também tenham acesso. Né? Você tem o uso sustentável dos recursos, que é quando você pensa no futuro, quando você pensa no próximo, por exemplo. Né? Você está utilizando, mas as próximas gerações elas também podem utilizar esse recurso. Como exemplo, nós temos aí essa árvore, né, que está oferecendo frutos, está oferecendo sombra para as pessoas. Então esse é o nosso conceito de conservação. A gente pode sim interagir com o meio ambiente, só que essa nossa interação ela tem que trazer ali alguns impactos positivos ou o mínimo possível. Né? Por exemplo, se é necessário fazer a derrubada de uma árvore, você pode fazer o quê? Você pode plantar outras árvores, né? Então você pode fazer aí
um replantio de alguma área, por exemplo. Ali próximo à sua casa, você tem ali uma área que não tem muita árvore, e aí você diz assim, nossa, aqui é muito quente. Você pode fazer alguma coisa para resolver, você pode plantar uma árvore ali, porque você sabe que depois aquela árvore ela vai crescer, vai te oferecer sombra, né? Então, como a gente pode observar, onde você retira, você precisa colocar algo em troca, né? É o que nós chamamos ali de manejo sustentável, respeitando sempre os limites ali da natureza, tá? Não só das árvores, mas também dos animais, por exemplo. Vamos ver agora, né, o nosso conceito de preservação ambiental. Então, a preservação ambiental, olha aí, ela apresenta um sentido mais restrito, significando a ação de apenas proteger um ecossistema ou recurso natural de dano ou degradação, ou seja, não utilizá-lo, mesmo que racionalmente e de modo planejado. Então, lembra daquela árvore que nós vimos lá anteriormente, que estava fornecendo frutos, né, para as pessoas? Nessa forma de preservação ambiental, você não vai mais poder utilizar os frutos nem a sombra que aquela árvore oferece. Observa que ela está aqui, ó, dentro de uma redoma, né, dentro de, como se ela tivesse protegida. Ela está realmente protegida, como a gente pode observar aqui, ó. Ela está dentro aqui, ó, de uma superfície, né, na verdade, dentro de uma região aí onde ela não pode ter acesso das pessoas. As pessoas, elas estão aqui fora, ó. Elas só podem observar essa árvore, elas não podem ter contato com essa árvore, não podem retirar seus frutos, porque aí nós temos uma área de preservação ambiental, certo? Tudo que existe nessa área só pode ser observado, né? Não pode ser, não pode interagir com esses elementos, você não pode retirar as frutas, você não pode retirar os animais desse determinado local. Então, a gente pode sim ter essas áreas, né, tanto área de conservação ambiental e áreas de preservação ambiental. Nós temos aqui no nosso estado muitas áreas de preservação ambiental, né, que onde são protegidas, né, para que o homem não tenha acesso, para que aquela área ela possa se recompor, né, se refazer e manter ali as suas árvores e seus seres vivos todos vivos, certo? Nós vamos observar agora algumas dicas, né, de como a gente pode ajudar o meio ambiente. Olha só. Nossa primeira dica, então, preserve as florestas, né? Você pode preservar as florestas, você pode manter as árvores em pé. O que a gente puder fazer para preservar o meio ambiente, para preservar as árvores, né, como a gente está vendo aqui, ó, preserve as árvores. Como é que a gente preserva uma árvore? Deixando ela, né, grande, sem cortá-la, né, que ela pode nos oferecer muitos recursos, né? Então, o máximo que a gente pode preservar, a gente pode manter essa árvore ali de pé. E também, o que mais? A gente pode aí, ó, cuidar bem dos cursos de água, né? A gente que vive aí próximo aos cursos de água, seja do rio, dos igarapés, por exemplo, a gente pode evitar ao máximo de jogar o nosso lixo nesse lugar. Se não tem outro lugar para jogar, né, improvisa ali uma lixeira, faz um método de coleta, né, como a gente pôde observar, mas não joga no rio, né? Tenta preservar e cuidar bem dos cursos de água, porque essa água aí a gente precisa, os seres vivos vivem aí, temos peixes aí que depois a gente vai utilizar para a nossa alimentação. E além disso, o que mais? Não pesque em épocas de reprodução, é importante a gente respeitar aquele período do defeso, né? Que é quando o peixe está crescendo, o pirarucu, né, o tambaqui, até ele atingir um certo tamanho para que ele possa ser pescado, né, e ele possa se reproduzir também. O que mais? Nunca compre animais silvestres sem registro, né? A gente sabe que retirar um animal do seu habitat natural é um crime ambiental, né? E tem pessoas que vendem esses animais. Se ela tiver um registro do IBAMA lá tudo certinho, ok, a comercialização é justa, mas se não tiver, evita comprar esses animais. Também nós temos aí, olha, cuide bem do seu lixo, como nós já falamos em outras aulas, faz ali aquela coleta, né? Joga no local certinho. E também a gente pode reduzir, olha aí na próxima imagem, reduzir o consumo de água e energia elétrica, né? Se a gente está ali, por exemplo, escovando o dente, fecha ali a torneira, né, e termina de escovar, depois você abre para enxaguar, né? Evitar, por exemplo, deixar a torneira pingando, porque ali vai gastando muita água. E a energia também a gente pode economizar. Se a gente está num lugar, na nossa casa, por exemplo, e não tem ninguém utilizando aquele cômodo,
desliga a luz, apaga aquela luz, né? Os televisores, os ventiladores, por exemplo, se não estiver utilizando, desliga direto na tomada, que aquilo economiza energia também. E você pode também comprar apenas o necessário. E a gente até volta àquele assunto que nós falamos lá sobre o consumismo, né? Onde nós observamos ali que as pessoas querem consumir, querem comprar bastante e elas às vezes nem precisam. Então a gente pode comprar apenas o essencial, certo? E dessa forma a gente pode garantir ali que a gente tenha uma redução na produção de resíduos, que é o que a gente observa aí na próxima imagem. Os resíduos liberados pelas atividades humanas, eles podem causar poluição, como a gente observou aí, ó. Na imagem a gente tem essa lixeira, né, que já está transbordando ali de lixo, porque provavelmente não tem um sistema efetivo de coleta do lixo, e aí o lixo ele vai se acumulando. E isso vai atraindo urubu, ratos, né, os cachorros que vão rasgando esse lixo aí em busca de alguma coisa também. E nós temos algumas formas, né, de reduzir esses consumos. A gente tem ali os 3 R's, né, que é o reduzir, reutilizar e reciclar. Você pode reduzir o seu consumo de resíduo, a sua produção de resíduo. Olha aí, reutilizar gera uma economia, pois, reduzir, né? A gente está vendo aí o reduzir. Reduzir significa comprar bens e serviços de acordo com nossas necessidades para evitar desperdícios. Lembra que nós falamos lá, comprar somente o necessário? Aí você vai reduzir a quantidade de plásticos, a quantidade de embalagens que depois se tornariam lixo. E aí sim, na nossa próxima imagem, a gente tem o reutilizar, né? Que reutilizar gera uma economia, pois tudo que é fabricado necessita do uso de energia e matéria-prima. Então, olha só essa linha de produção aí do Polo Industrial de Manaus, vamos dizer assim, nós temos uma fábrica produtora de determinado item. E para acontecer essa produção ali desses materiais, é preciso muita energia e matéria-prima, né, que pode ser utilizada ali, reutilizada para gerar economia. E também nós temos a reciclagem. Olha lá, materiais que serão transformados novamente em matéria-prima para voltar ao ciclo produtivo. Por isso que a gente tem aí a importância dessas lixeiras, né, de reciclagem. Por exemplo, a amarelinha você vai jogar o metal, na azul joga o papel. Então seleciona ali o lixo para que ele possa ser reciclado. E reciclar quer dizer transformar, né? Você pega aquela lata de refrigerante, por exemplo, ela vai passar por um processo e ela vai se transformar em outra lata, em outro item, por exemplo. Isso é reciclar.